Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para trazer mais uma dica previdenciária para você. Você com certeza já deve ter ouvido falar no BPC ou LOAS. O BPC é um benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, por isso ele é conhecido como LOAS também. O que é esse benefício? Ele é um repasse mensal de um salário mínimo para pessoa idosa acima de 65 anos ou pessoa com deficiência de qualquer idade, desde que a renda familiar per capita, ou seja, por pessoa, não ultrapasse um salário mínimo. A Lei Orgânica de Assistência Social é a Lei 8.742 de 93 e esse benefício está previsto no artigo 20 e seguintes dela. Tem que comprovar que a pessoa não tem meio de prover a própria manutenção ou que a sua família proveja para ela. Mas, após esse conceito, o que eu quero trazer para você são dois destaques que muitas pessoas não sabem. O primeiro é sobre a incapacidade social. O que isso quer dizer? Lá no decreto 6.214 de 2017, no artigo 4º, inciso 3º, fala que essa incapacidade é um fenômeno multidimensional que abrange limitação do desempenho de atividade e restrição de participação, com redução efetiva e acentuada da capacidade de inclusão social em correspondência à interação entre a pessoa com deficiência e seu ambiente físico e social. O TNU, em um processo de número 2005-8201-501-866, dígito 7 da Paraíba, entendeu que a deficiência não deve ser considerada só do ponto de vista médico, mas deve ser levado em conta o seu caráter também social, porque para eles a maior tolerância é negar diferenças, uma vez que existe um preconceito. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é só no caso de deficiência física ou mental que o BPC deve ser conferido, deve ser concedido. Por quê? Existem casos em que a enfermidade da pessoa às vezes não é aparente, mas pelo conhecimento da sociedade, às vezes um município pequeno, ela é olhada com estigmatização, com preconceito. No caso da AIDS, por exemplo, se a gente pegar um município pequeno em que todos se conhecem, muitas vezes o preconceito impede que uma pessoa que é portadora de AIDS seja contratada para trabalhar. E aí ela fica sem meios de prover a própria subsistência. Nesses casos, o INSS deve conceder o benefício de prestação continuada. O segundo destaque que eu quero dar aqui também é de pouco conhecimento, e muitas vezes por falta de conhecimento as pessoas tentam dar um jeitinho brasileiro para conseguir, sendo que poderia conseguir de forma legal, no que diz respeito a impedimentos para concessão do BPC. O que eu quero dizer aqui são casos em que a lei e a jurisprudência prevê que um benefício de até um salário mínimo concedido a um membro do núcleo familiar não impede que outro membro do núcleo familiar receba o BPC. Lá no artigo 34, parágrafo único da Lei 10.741, prevê nos casos de idosos que o BPC concedido a um membro do núcleo familiar, ele não entra no cômputo, na contagem, na avaliação da renda familiar per capita, para que seja concedido o BPC a outro membro do mesmo núcleo familiar. Isso, para ficar melhor explicado, é no caso, por exemplo, de um casal que mora só os dois na mesma casa e o homem recebe o BPC, que é de um salário mínimo. E aí, muitas vezes as pessoas pensam, a mulher não vai poder receber, mas eles precisam, vamos dar um jeito, vamos falar que eles estão separados e tal. Mas, na verdade, esse artigo está dizendo justamente isso. Se é um casal, mesmo núcleo familiar, e o homem recebe BPC, esse benefício que ele recebe não impede que a mulher seja considerada apta a também receber BPC. A lei também entende, e a jurisprudência entende, que não é só no caso do BPC. Qualquer benefício previdenciário recebido por um membro da família que não ultrapasse um salário mínimo, ele não é computado na avaliação da renda per capita para a concessão de BPC para outro membro do mesmo núcleo familiar. E aí, nesse sentido, está o enunciado 20 do Tribunal de Recursos do Juizado Especial Federal de Santa Catarina. Nesse sentido também, o STJ, no tema 640,
chegou ao seguinte entendimento: não só no caso de idosos, qualquer benefício de previdência ou assistência social que não ultrapasse um salário mínimo, que seja recebido por um membro de um núcleo familiar, não é computado na aferição de renda per capita exigida como requisito para a concessão do BPC a outro membro do mesmo núcleo familiar, seja ele idoso, acima de 65 anos, seja pessoa com deficiência. Ok? Então a gente não precisa dar jeitinho brasileiro. Existem situações em que dentro da mesma casa pode acontecer de duas pessoas receberem o BPC. Ou uma pessoa receber aposentadoria e a outra receber PPC. Uma pessoa receber pensão por morte e outra receber PPC. É o caso, por exemplo, de uma mãe que recebe pensão por morte do seu esposo e essa pensão não ultrapassa o salário mínimo e ela tem um filho com deficiência. O filho com deficiência pode muito bem receber o BPC. Isso não é impedido por lei e é reconhecido pela jurisprudência, tanto que a AGU não recorre em casos como esse. É prontamente recebido. Às vezes você pode perder no administrativo, mas judicialmente é garantido. Até mais, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.